a gente vai falar sobre este camarada aqui, este livrinho aqui, do nosso amigo Dave Armstrong. Para quem não conhece, Dave Armstrong é um apologista católico romano, relativamente famoso nos Estados Unidos, e o foco da apologética dele é em combater o protestantismo, né? Ou o que ele chama de protestantismo. E esse livro aqui, ele vai focar em argumentos, então, bíblicos contra o princípio de sola escritura, que é o princípio defendido pelas tradições da Reforma Protestante, tá? Vai falar sobre os 2 primeiros capítulos desta obra aqui, tá? Então ela foi traduzida, é publicada pela Edições Cristo e Livro. Gastei dinheiro nisso daqui, né? Sinceramente, aqui é uma opinião sincera, sem chacota, sem nada. Eu pensei, como ele é uma figura proeminente, né, o David Armstrong, que teriam argumentos melhores. Eu achei os argumentos, honestamente, muito fracos. Descobri da onde que a maior parte dos apologistas brasileiros tiram a sua fundamentação, porque, basicamente, alguns argumentos que a gente reagiu lá do Diácono e também de outras figuras do catolicismo no Brasil é mera repetição do que a gente encontra nesse livro aqui. Então, não sei se vai dar pra ver aqui, né, como é que funciona o livro. Eles são argumentos sucintos, né? Aqui pode ver que ele tem mais de um por página. Então, a ideia dele é dar só uma ideia geral do que é aquele princípio ali, né? Como se fossem 100 princípios. E aí ele vai utilizar, supostamente, bases bíblicas para sustentar esse princípio que ele está falando aqui. Então, o livro é dividido em, se não me engano, 3 partes. Deixa eu só verificar aqui no índice. É 2 partes mesmo. É dividido em 2 partes. E cada parte do livro, então, é dividida em alguns capítulos, tá? O final do capítulo 2, que é até onde a gente vai hoje, vai até a tese, né? Ele está se baseando aqui no Martinho Lutero, como se fossem 100 teses contra o sola escritura. Então vai até a tese 21, tá? Então a gente vai ver até aqui. Que tem um campo em comum, né? Tá dentro da parte sobre tradição e autoridade da tradição e tal. O primeiro capítulo, então, é tradição bíblica e apostólica comparada com as tradições falsas e corruptas dos homens. E depois o capítulo 2, que a gente vai estar olhando também, é tradição oral e deuterocanônicos. Tá bom? Então, é isso que a gente vai estar olhando aqui. Bom, então eu já separei aqui os argumentos dos 2 capítulos que a gente vai analisar. Então, a primeira parte, né, a autoridade vinculativa da tradição. E aí, o capítulo 1, tradição bíblica e apostólica comparada com as tradições falsas e corruptas dos homens. Esse é o título que ele dá para essa parte do livro dele, tá? O que é importante a gente destacar antes da gente entrar nessa problemática, tá bom? A problemática das fontes, ou a problemática da sola escritura, eu acredito que é o ponto principal no embate do protestantismo de um modo geral contra o catolicismo romano. Por quê? Porque é onde a gente fundamenta as nossas crenças, né? Então, nós entendemos que para uma doutrina ser formulada, é necessário que essa doutrina tenha base nas escrituras sagradas somente. Por quê? Porque nós entendemos que somente as escrituras sagradas transmitem infalivelmente e suficientemente a revelação de Jesus. O que significa infalível? Significa que o que está registrado ali não contém erros, e suficiente significa que tudo que Jesus ensinou, tudo que os apóstolos ensinaram e tudo que os profetas ensinaram, o que foi preservado é suficiente para eu entender aquilo que eles falaram. Tá? Então esse é o nosso entendimento, e por isso nós entendemos que todas as doutrinas, elas têm que partir das escrituras sagradas, elas têm que estar ali. Tá? O catolicismo romano já vai pensar diferente, vai pensar que não elas estão ali, mas elas também podem ter informações adicionais vindas só de uma tradição oral. Um ponto que é importante a gente salientar agora é que é o seguinte: muito da apologética romana hoje tem falado em verdades sobre a nossa posição, o que a gente crê a respeito da Bíblia, tá? Então é importante, quando eu vou estar lidando nos temas aqui, eu vou mostrar que o que ele defende nessa argumentação dele aqui, ele parte de equívocos claríssimos, né? Sobre como nós entendemos as escrituras sagradas. E a forma que eu entendo as escrituras sagradas, obviamente, não tirei da minha cabeça, mas da confessionalidade reformada, ou seja, dos documentos que vieram da Reforma Protestante, da nossa tradição, que mostram como nós devemos crer, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, ali está claríssimo como nós entendemos a respeito das Escrituras Sagradas. Então, tudo que eu falar está partindo do entendimento do primeiro capítulo da Confissão de Westminster, que nós também entendemos que é a mesma forma como os primeiros pais da igreja entendiam e a mesma forma como os apóstolos Jesus ensinaram e os profetas também procederam no Antigo Testamento, tá? É importante também destacar, que é uma coisa que ele não destaca aqui, e ele faz, inclusive, algumas falácias na sua introdução, de que ele não vai fazer. Assim, uma informação importante para vocês entenderem, tá? Existe uma controvérsia hoje, dentro do catolicismo romano, sobre o que significa a palavra tradição, tá? Por quê? Porque alguns vão defender, desde o século XX para cá, um conceito chamado suficiência material. O que significa suficiência material? É basicamente o que a gente entende, tá? É basicamente só a escritura. Então, basicamente, essa ala assumiu que a gente estava certo e eles vão reinterpretar, ou eles vão dizer que eles estão interpretando corretamente os documentos católicos que vieram antes deles. O que significa, então, que dentro das páginas da Escritura Sagrada, todas as doutrinas estão contidas ali de forma suficiente, né? E que a função, então, do magistério, a função dos pastores, a função da igreja, é explicar a Bíblia e, obviamente, nem todas as coisas vão estar explicitamente no texto, mas estão implicitamente no texto, tá? Então, é basicamente como a gente entende
o conceito de sola escritura. E há uma variante disso, que seria, eu acredito, a ala mais antiga, mas que daí quando eles vão para essa ala mais antiga, eles vão ter outras dificuldades para sustentar a posição deles, de que vai dizer que não. As doutrinas cristãs, elas são feitas com aquilo que foi preservado nas escrituras, mas há elementos que não estão presentes de forma alguma nas escrituras, e é necessário, então, essa tradição oral para a gente ter acesso a tudo aquilo que Jesus e os apóstolos revelaram, né? Então, Jesus e os apóstolos revelaram um conjunto de verdades, e algumas coisas dessa verdade foram preservadas de forma escrita, e outras se mantiveram somente via oralidade. Tá? Ele não entra nessa polêmica aqui na introdução do livro, mas ele joga de forma ambígua muitas vezes, né? Que ele vai dizer assim, nós não entendemos que precisa todas as coisas estarem explicitamente no texto da Bíblia, como se isso fosse um conceito de tradição que a gente nega, né? Então a gente também nega, se vocês forem pegar a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 1, nós não cremos também que todas as coisas precisam estar explícitas no texto sagrado, tá bom? Muitas coisas, elas estão lá de forma implícita. O que significa isso? Significa que eu leio o texto sagrado de forma integral e pelas coisas que estão postas ali, eu posso deduzir outras verdades, tá bom? Então, por exemplo, quando que é feito isso? Né? Jesus faz isso quando ele vai ensinar a respeito da ressurreição dos mortos, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar a respeito da ressurreição dos mortos, ele vai dizer assim, que Deus se refere a si mesmo como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tá bom? Deus se refere a si mesmo como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Logo, Jesus conclui, o que Deus está falando ali é que Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos, e portanto ele está falando que essas pessoas, elas estão vivas e serão ressuscitadas no futuro. Então percebam que o texto, ele não está falando explicitamente a respeito de ressurreição, né? Não está falando explicitamente a respeito de ressurreição, mas a forma que o texto é colocado, se conclui, se deduz que o texto também está pressupondo essas coisas e por isso ele está escrito dessa forma. Então é assim que a gente entende todas as escrituras. Nem tudo está explícito, mas como o texto foi escrito, conforme as verdades que já foram reveladas, nós podemos deduzir outras informações. Né? Bom, então vamos lá. Eu vou seguir então aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. E a gente vai analisar então a argumentação dele. Deixa eu só abrir aqui no meu computador também. Então é o seguinte, eu não vou ler, obviamente, né? Todos os pontos, toda a descrição que ele dá de cada ponto. Eu já deixei cada uma das teses aqui, né? Similar a Martinho Lutero. Mas eu vou, então, mostrar o que ele quer dizer com essa tese, e aí o porquê isso está errado ou não está errado. Ele só supõe que a gente não crê dessa forma, mas não necessariamente está errado. Então vamos lá, na primeira tese dele. O título é A Bíblia contém muitas evidências da Sagrada Tradição. Essa é a primeira tese dele. A Bíblia contém muitas evidências da Sagrada Tradição. O que ele quer dizer com isso quando ele coloca esse título, tá? Ele quer dizer que em muitos momentos a escritura, ela vai mostrar que os apóstolos, eles falavam, ou que os profetas, eles estavam falando, eles não estavam escrevendo um texto, né? Que eles tinham entregado a doutrina, que eles não tinham escrito a doutrina. Só que esse não é um problema da sua escritura, tá? E ninguém nega isso. Ninguém nega que no princípio da igreja, ou quando o profeta tinha recebido a revelação, ele ia entregar essa revelação de forma oral. Então ninguém nega que, por exemplo, Jesus ensinou o apóstolo Pedro, o apóstolo Mateus e ensinou o apóstolo João. E aí Jesus, ele morre, ressuscita e vai para o paraíso. Ninguém pensa que logo depois disso eles sentaram para escrever e começaram só a enviar cartas e evangelho para as igrejas. Óbvio que não, óbvio que não. Eles saíram para pregar. E a pregação apostólica era infalível, né? Por isso que eles eram apóstolos, eles eram as testemunhas oficiais de Jesus Cristo, que ele deu o seu Espírito Santo para que os apóstolos fossem infalíveis. O que significa que os apóstolos sempre se lembrariam de tudo o que Jesus ensinou a eles, e os apóstolos ensinariam esse ensino que eles receberam de Jesus de forma infalível. Então eles não só falavam, mas eles escreveram de forma infalível, ok? Então, ninguém nega isso. Ninguém nega que existe uma tradição, ou seja, uma forma de ensino, uma forma de se ensinar. Só que o que acontece? A forma que nós entendemos é que isso valia para o tempo em que o profeta estava vivo ou que o apóstolo estava vivo. Mas que a preservação dessa mensagem que eles falaram, ela se daria não por meio de um telefone sem fio, né? Ou seja, que eu falei, aí a outra pessoa só escutou, e aí ela vai transmitir só oral para outra pessoa, que vai transmitir só oral para essa pessoa. Não, nós queremos que o conjunto de doutrinas que os apóstolos ensinaram, esse conjunto de doutrinas, ele foi preservado de forma escrita, tá? Então, enquanto os apóstolos estavam vivos, é evidente que existia uma forma de eles ensinavam falando, né? Pregando nas igrejas e assim por diante. Vamos lá, o ponto número 2 aqui. Na Bíblia, a boa tradição apostólica é contrastada com as más tradições dos homens. Então, novamente, percebam aqui que ninguém nega isso. Ninguém nega que existe uma boa tradição, ou seja, que é o ensino correto da mensagem de Jesus, e ninguém nega que exista uma má tradição, ou seja, acréscimos ou corrupções à mensagem que Deus, os profetas ou o próprio Senhor Jesus falou, ok? Então, o problema não está na palavra tradição, mas na definição que se dá para tradição. Né? Então, nós não concordamos na definição de tradição, que é a preservação de ensinos de Jesus ou dos apóstolos somente via oral. Nós não cremos nessa distinção de tradição e nós nem cremos que os primeiros autores cristãos dos primeiros séculos empregavam essa palavra tradição nesse sentido. Nós cremos que a palavra tradição significa a forma tradicional de se crer, ou seja, como que Jesus ensinou, como que os apóstolos ensinaram e como que os primeiros pastores fiéis ensinaram. Aí ensinaram o quê?
ensinaram aquilo que Jesus revelou. E onde está preservado o que Jesus revelou? Nas Escrituras Sagradas. Então, trazendo para o nosso contexto hoje, o que seria a verdadeira tradição? A forma correta de se ensinar aquilo que foi preservado no texto sagrado, tá bom? Então esse é o conceito de tradição. Nós não brigamos com a palavra, mas somente no que essa palavra significa. Na tese número 3, Pedro exerce autoridade apostólica em Atos 2. Aí ele vai dizer assim, olha só, o ensino do apóstolo Pedro era vinculativo, ou seja, que as pessoas deveriam crer antes de ser escrito. É o que ele está dizendo assim, ó, o apóstolo Pedro lá em Atos 2, ele se levantou e começou a pregar. E aquela pregação que ele fez em Atos 2, ela ainda não havia sido escrita, não havia ainda o livro de Atos. Mas mesmo naquela época, as pessoas eram obrigadas a crer na pregação dele. Sim, isso é óbvio, né? Nós entendemos também dessa forma. Por quê? Porque a mensagem do apóstolo Pedro, ela era inspirada por Deus e ela era infalível porque ele era um apóstolo. Ele era um apóstolo. E por isso, sim, tudo aquilo que ele ensinava oralmente, as pessoas deveriam crer. Ocorre que o quê? Aquela mensagem que o apóstolo Pedro trouxe em Atos 2, como que eu tenho acesso a ela? Como eu sei o que ele ensinou em Atos 2? Eu sei porque eu tenho acesso ao livro de Atos. Eu sei porque essa mensagem foi preservada. Então, eu sei como o apóstolo Pedro, em última análise, o que Atos 2 preserva é como o apóstolo Pedro interpretava o livro dos Salmos, porque é isso que está escrito lá, né? Então, o apóstolo Pedro ele vai citar o livro dos Salmos e vai trazer uma pregação baseada naquele livro. Então, ele está interpretando corretamente o livro dos Salmos. Como eu sei a interpretação do apóstolo Pedro do livro dos Salmos? Eu sei não porque foi preservado de forma oral, mas porque foi preservado de forma escrita. Vamos lá. A tese número 4. A Bíblia ensina explicitamente sobre uma tradição apostólica verdadeira e imutável. Aí, novamente, a gente vai entrar na questão do conteúdo e não da forma, tá? Existe pregação até hoje. Mas, diferente dos apóstolos, essa pregação hoje não é infalível. A pregação de nenhum pastor da igreja, ela é infalível, né? Então, a Bíblia ensina explicitamente sobre uma tradição apostólica verdadeira. Sim, ela ensina sobre uma tradição apostólica verdadeira. E essa tradição, ela é imutável. Também concordamos, ou seja, que há uma forma correta, tradicional, de se interpretar aquilo que Jesus e os apóstolos falaram, e a gente tem acesso ao que eles falaram nas Escrituras Sagradas, ou seja, existe uma forma tradicional, verdadeira, de se interpretar a Escritura, tá? Então, novamente, é o conteúdo e não a forma. O ponto número 5. A tradição é uma realidade inevitável para todos os cristãos. Qual que é o ponto dele aqui? O ponto dele ele vai dizer assim, ó, ele vai dar exemplos de luteranos ou de calvinistas, né? Que um calvinista ele não pode ir além da sua tradição, porque senão ele vai deixar de ser calvinista, ou que um luterano não pode ir além da sua tradição, que ele vai deixar de ser luterano, ou seja, há uma forma, o cristão está inevitavelmente preso ao conceito de tradição, né? E, na minha opinião, está correto, né? Então a tradição é uma realidade inevitável para todos os cristãos. Então, novamente, o ponto não é brigar com a palavra tradição. Percebam que o tempo inteiro aqui, na verdade, todos esses argumentos que a gente viu até agora, ele está forçando uma interpretação de tradição como se a gente tivesse problema com a palavra tradição, como se a gente não entendesse que a palavra tradição aparece na Bíblia. Então, é óbvio que a palavra tradição aparece na Bíblia. E é óbvio que a palavra tradição ela é útil até os dias de hoje. Mas o que significa a palavra tradição? Então, o que acontece, tá? Por exemplo, os luteranos e os calvinistas. Existe uma tradição luterana, existe uma tradição calvinista, ok? Uma tradição reformada, né? Nós discordamos de algumas coisas. Então, há pontos do luteranismo em que os calvinistas vão discordar e há pontos do luteranismo em que há pontos do calvinismo que os luteranos não concordam e há pontos do luteranismo que os calvinistas não concordam. Então, mas no que a gente não concorda? A gente não concorda em algumas formas de interpretação das escrituras. Então, as doutrinas que a gente não concorda é porque nós interpretamos diferente algumas partes da escritura sagrada. E sim, há um limite que engloba a tradição reformada, ou que engloba a tradição calvinista, ou que engloba o pentecostalismo, ou que engloba o catolicismo romano, né? Então, se eu passar esses limites, se eu começar a crer em coisas que essas tradições não ensinam, eu vou estar me distanciando até o momento que eu não vou fazer mais parte dela, ok? Mas, novamente, isso não é um problema. A gente não nega que existe tradição, a gente não nega que existe uma tradição específica, né? Tradição reformada, tradição luterana ou tradição católica romana. O que nós negamos é que o conceito de tradição envolva a transmissão de verdades que não estão presentes na Escritura Sagrada. Então, é esse o nosso problema com a palavra tradição, com a definição de tradição. Então, o nosso problema não é com a palavra, o nosso problema é com a definição. Aí, a tese 6 dele. Não está na Bíblia não significa antibíblico. Então, ele vai dizer que por algumas coisas não estarem na Bíblia, não significa que essas coisas, elas são contrárias ao texto bíblico. O que acontece, tá? Como é que ele vai definir esse ponto aqui na obra dele? Na obra dele, ele vai definir esse ponto da seguinte forma. Há coisas que os cristãos creem e que não estão explicitamente nas escrituras sagradas. Só que o que acontece? Nós não cremos, como eu já falei no início da live aqui, que todas as coisas precisam estar explicitamente nas escrituras sagradas. Há muitas coisas que nós cremos que elas são deduções lógicas ou que o autor sagrado ensinou, mas ele não ensinou de forma explícita, que nós deduzimos a partir de outras verdades, tá? Então nós cremos que as coisas elas podem ser deduzidas do texto bíblico, e só que nós negamos que a tradição seja veículo de preservação de informações adicionais. É só isso. Essa é a nossa problemática. Então, percebam aqui que, novamente, ele vai levantar uma coisa que não é um problema para nós. Não é um problema para nós. Nenhum
nem os reformados, nem os luteranos nas suas confissões, nem os anglicanos, que são o protestantismo do século XVI, vão defender que todas as verdades de fé, ou seja, que todas as coisas que os crentes devem crer, ou que tudo que a igreja ensina está explicitamente no texto sagrado. Ninguém defende isso. Ninguém defende isso. Basta, como eu já falei no início da live, vocês lerem Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1. Lá vai deixar claro que todas as coisas que nós devemos crer estão na Bíblia, mas elas não estão da mesma forma na Bíblia. Então, há coisas que estão claras e diretas, e há coisas que nós deduzimos logicamente do texto sagrado, tá bom? Isso é assim para tudo que a gente lê, na verdade, né? Se as coisas não estiverem num formato de lista, que não é o caso da Bíblia, né? Então, todos os textos a gente pode deduzir e concluir informações da maneira que o texto está escrito, tá? Então, às vezes, o autor sagrado ele escreve de alguma forma, ele escreve coisas, já pressupondo que nós temos tal entendimento, que nós conhecemos o outro livro da Bíblia. Então, essas coisas estão o tempo inteiro no texto sagrado, tá bom? Então, isso também não é uma problemática para nós. Então, não está na Bíblia não significa antibíblico. Só que daí o que acontece, né? Agora, aqui tem uma pegadinha, né? Ele vai dizer assim, não está explicitamente na Bíblia, então não significa que é antibíblico. Ok. Não está explicitamente, mas ele está contido no texto, de forma implícita. Agora, disso para abrir margem, para dizer que a tradição oral, ou qualquer outro tipo de tradição que queira inventar, ela pode carregar uma mensagem que tenha um conteúdo que não está na escritura nem de forma implícita, nem de forma explícita, aí não. Aí sim. Aí essa verdade ela é antibíblica, tá? Porque não foi preservada por Deus. Aí ele vai dizer no ponto 7, alianças e tradição sagrada estão perpetuamente ligados. O que ele vai dizer nesse texto aqui, nesse ponto, tá? Ele vai afirmar o seguinte, que os pecados de autores sagrados não impediram de preservar a mensagem escrita. Então, ele vai dizer assim, olha só, Pedro não era perfeito, Jeremias não era perfeito, Marcos não era perfeito, e mesmo assim, mesmo eles não sendo perfeitos, eles preservaram o texto de forma infalível. E aí ele vai argumentar, então por que, que a preservação de forma oral não poderia ser de forma infalível? Essa é a argumentação dele aqui no ponto 7, tá? Qual que é a grande problemática disso? A grande problemática disso é que uma coisa não tem absolutamente a ver com outra, ok? Então, se a gente pegar desde Moisés, a preservação ela não se deu de forma oral, mas ela se deu de forma escrita, né? Nós não aceitamos o que o judaísmo moderno ensina, que no Monte Moisés recebeu uma lei escrita e uma lei oral, tá bom? É isso que o judaísmo moderno defende. Então, que a gente só vai conseguir interpretar as páginas do Antigo Testamento se nós também tivermos acesso à lei oral. Então, nós não cremos dessa forma. Deus entregou só uma lei para Moisés, e Moisés preservou essa lei de forma escrita. Isso é claro lá no livro de Deuteronômio, isso é claro nos escritos de Moisés. O que acontece, tá? Então, Deus preservou o profeta. Moisés era perfeito? Não, Moisés não era perfeito. Paulo era perfeito? Não, Paulo não era perfeito. Então, o que acontece? Quando a gente fala a respeito da mensagem que eles receberam e de ensinar essa mensagem, para isso, Deus deu dons para eles de infalibilidade. Okay? Então, uma coisa é eu dizer que Moisés era pecador, todo mundo crê nisso, e a outra coisa é eu dizer que isso afetaria a entrega da mensagem dele. E a entrega da mensagem de Moisés, ela era perfeita, não somente quando ele escreveu, mas quando ele ensinava oralmente também, assim como a mensagem do apóstolo Paulo e assim como a mensagem de todos os profetas, né? Porque, por definição, isso era ser um profeta. A definição de profeta no Antigo Testamento é Deus vai colocar as suas palavras na boca de um homem. E aquele homem, então, por definição, era um profeta. Então, obviamente, que a mensagem que aquele homem entregava, ela era a mensagem que ele ouviu direto da boca de Deus. Então, ele era infalível para essa transmissão dessa mensagem. O que acontece? Qual é o problema disso? Vocês percebem que quando o autor sagrado, quando Moisés, quando Paulo, eles escreveram a mensagem deles, ou eles ditaram a mensagem e alguém escreveu para eles estavam ali conferindo, e depois o texto ele foi registrado, ele foi tornado fixo, ok? Então, eles receberam a mensagem e eles supervisionaram a fixação dessa mensagem de forma escrita, ok? Então, hoje, quando a gente já recebe a mensagem pronta, né? Os pergaminhos que foram passando de geração para geração, qual era a tarefa das pessoas para preservar? Só copiar. Porque o texto já estava ali e eu poderia contrastar um texto com outro para saber se ele tinha sido copiado de forma correta. Então, se eu tenho a minha Bíblia hoje, eu posso ler minha Bíblia em português, mas eu posso ir até os originais ou até as cópias muito próximas dos originais e comparar para ver se a mensagem que eu recebo até os dias de hoje ela é fiel com aquilo que foi registrado de forma escrita, tá? Na preservação oral, iria depender de Deus dar um dom de infalibilidade geração após geração, e isso não é feito e nem é prometido nas páginas da revelação de Deus, ok? As páginas da revelação de Deus prometem que a infalibilidade se daria para os profetas e para os apóstolos. O que veio depois dos apóstolos são os presbíteros e bispos. Presbítero e bispo é um apóstolo? Não. Eles sucedem os apóstolos no governo da igreja, que significa que agora a autoridade máxima é o colegiado dos bispos, é o colegiado dos presbíteros, não é mais o colegiado dos apóstolos, mas que esse colegiado de bispos e presbíteros, ele não possui dom de infalibilidade, que é a mesma forma que acontecia no Antigo Testamento. Quem trazia a mensagem infalível no Antigo Testamento? Os profetas. Quando não tinha profetas, quem que ensinava o povo, quem mantinha a pureza da mensagem? Os levitas, os sacerdotes. Esses levitas e sacerdotes, eles recebiam dom de infalibilidade? Não. E é por isso, então, que eles sempre tinham que recorrer ao que havia sido preservado de forma escrita por Moisés e pelos profetas que vieram anteriores a eles.
Só lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, ele cita também nesse ponto 7 aqui, ele vai citar a lei, os profetas e tal. Até como é que eu tenho acesso à lei e os profetas hoje? A gente não tem acesso à tradição oral dos profetas e tal. Então ele usa o argumento, tenta usar em favor dele, mas o argumento condena ele mesmo. Ponto 8. A tradição apostólica está em harmonia com as escrituras. O que ele vai fazer? Ele vai argumentar baseado em João 20:31 lá, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, João 20:30. Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Vocês percebem? Quem acompanha aqui todas as lives que a gente já reagiu aos católicos romanos? É os mesmos argumentos, né? Ó, ou aqui também em João, no capítulo 21, também que é o verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, qual que é a lógica dele aqui? A lógica dele é que a Bíblia, ou ele vai dizer a tradição apostólica, que para ele tradição apostólica significa só que não foi escrito, que é o que as pessoas falavam naquela época, né? Então que a tradição apostólica está em harmonia com as escrituras. E ninguém nega isso. Ninguém nega isso. É óbvio. Nós temos, inclusive, que as escrituras do Novo Testamento é a preservação daquilo que os apóstolos pregavam nas igrejas, ok? Então ninguém nega isso. Mas o que ele quer dizer com isso, no final das contas, é que aqui se dá prova de que havia mensagens sendo faladas e que não estavam sendo escritas. Logo, essas mensagens só poderiam ser preservadas de forma oral, né? Que é isso que supostamente o apóstolo João está falando aqui. Ó, Jesus fez sinais aqui, mas eu não escrevi, tá? Então, para vocês terem acesso a esses sinais que eu não escrevi, vocês vão depender de uma transmissão oral. É isso que ele está querendo dizer. Qual que é o problema disso? E por que isso não é um problema para nós? Porque nós não cremos que a Bíblia ela é exaustiva. E há uma diferença entre a Bíblia ser suficiente e a Bíblia ser exaustiva. O que significa ser exaustiva? Nós não cremos que a Bíblia ela foi escrita para registrar cada segundo da vida de Moisés, cada palavra que saiu da boca de Moisés, ou cada segundo da vida de Jesus, ou cada palavra que saiu da boca de Jesus, cada palavra que saiu da boca do apóstolo Pedro, cada segundo da vida do apóstolo Pedro. Nós não cremos nisso. Então, nós não cremos que, referente à Bíblia de Jesus, a vida de Jesus, ou a vida de Pedro, ou a vida de Jeremias, a vida de Isaías, nós não cremos que a Bíblia é exaustiva. Nós cremos o quê? Que a Bíblia é suficiente. E é por isso que ali no livro de João, o João vai dizer o quê? Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. O que significa isso? Eu não escrevi de forma exaustiva a vida de Jesus, mas eu escrevi de uma forma suficiente para que tu entenda o ensino de Jesus. Então, os apóstolos eles fizeram o quê? O que foi registrado? Um recorte da vida de Jesus. Um recorte suficiente para a gente entender toda a mensagem dele. Por quê? Porque Jesus ele tinha um conjunto de doutrinas, um conjunto de verdades. E essas verdades, Jesus ensinava elas todos os dias. E ele ensinava elas em contextos diferentes, com palavras diferentes. Mas eu posso ensinar uma verdade em diversos discursos. Por exemplo, eu posso fazer uma pregação sobre a ressurreição, sobre a doutrina da ressurreição, sobre o que as escrituras ensinam a respeito da ressurreição. Eu posso fazer 50 mensagens sobre isso. E eu vou ensinar a mesma verdade de 50 formas diferentes, ou com 50 formas no sentido de palavras diferentes, com exemplos diferentes, com argumentações diferentes. Mas o que eu estou ensinando é essencialmente o mesmo. Então, com referência ao que foi preservado de Jesus, não foi preservado a vida dele de forma exaustiva, mas de uma forma suficiente para que eu entenda tudo aquilo que ele ensinou para os seus apóstolos e para as pessoas que viviam lá em Israel no século I, ok? E isso para todas as escrituras também. Então isso não é um problema, tá? A interpretação, aí o ponto 9 dele, a interpretação autoritativa da lei era exigida na antiga Israel. Isso também ninguém nega até hoje. O que ele vai argumentar aqui? Ele vai argumentar, ele vai citar lá Neemias e vai dizer que naquela época os profetas eles tinham o dever de ensinar o que a lei estava, o que estava escrito na lei, né? Então, por exemplo, eles iam ler Moisés e eles iam explicar o que Moisés estava querendo dizer, iam aplicar a palavra de Moisés e tal. Ninguém nega isso. É só ir num culto de uma igreja luterana, ir no culto de uma igreja reformada, ir no culto de uma igreja anglicana. E aí, o que vai ter lá? Vai ter pregação. O que significa isso? O pastor ele vai pegar a revelação de Jesus, ou seja, ele vai pegar uma parte das escrituras sagradas, vai ler e vai explicar. Nós não negamos que essa é a tarefa da igreja, através dos seus ministros. Os seus ministros, sim, têm a tarefa de ler as escrituras e explicar para o povo, né? Então, ninguém nega isso, e é isso que a igreja faz até os dias de hoje. Ponto 10 aí, ou a tese 10, né? Na escritura, a natureza infalível da tradição paulina é tida como certa. Então, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. O problema deles é que é o seguinte, eles acham que a gente tem um problema quando o apóstolo Paulo falava. Eles acham que a gente crê que o apóstolo Paulo tinha que estar sempre escrevendo, né? Que o apóstolo Paulo ele parava o dia inteiro e ficava escrevendo isso, que cria em só a escritura. Não. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo falava nas igrejas, ele falava de forma infalível. Ele falava de acordo com aquilo que Jesus ensinou e de acordo com a mesma coisa que Pedro, que Tiago, que Bartolomeu ensinavam nas outras igrejas, tá? O que acontece? Se havia um único evangelho no sentido de que Jesus veio ensinar uma verdade e ensinou para todos os seus apóstolos ensinavam a mesma coisa. Então, eu não preciso ter um evangelho escrito pelo apóstolo Paulo para saber o entendimento do apóstolo Paulo a respeito de Jesus. Qual que era o entendimento do apóstolo Paulo a respeito de Jesus? O mesmo de Mateus, Marcos, Lucas, João. Como eu sei disso? Porque se eu pegar todas as epístolas do apóstolo Paulo,
todas as epístolas do apóstolo Paulo estão explicando aquilo que Jesus falou nos evangelhos. Então é um conjunto de verdades só. E é óbvio que aquilo que o apóstolo Paulo ensinava oral é o mesmo que ele ensinava por escrito, e os dois eram infalíveis. Mas o que acontece? O apóstolo Paulo está vivo hoje? Não, não está vivo hoje. Então, como eu sei que o apóstolo Paulo ensinava nas igrejas, através daquilo que Deus, por meio do Espírito, preservou de forma escrita. Aí, ó, a tese 11, mandamento e lei são sinônimos de tradição. Então é verdade, né? Que mandamento e lei, porque ele vai dizer depois ali que o mandamento e lei, no texto, quando ele vai explicar, eles são sinônimos de verdades reveladas de Deus. Isso é verdade, né? Muitas vezes, desculpa a tosse, Deus vai se referir àquilo que ele tinha ensinado como meu mandamento, ou a minha lei, etc e tal, tá? O que acontece? Ele vai concluir, então, que isso significa verdades extra-bíblicas. E isso é falso, tá? Então, quando Deus fala para o meu mandamento, a minha lei, ele está se referindo a verdades que ele já havia revelado ao povo, ou que ele estava revelando agora ao povo, e isso, então perceba, se ele estava revelando agora ao povo, essa mensagem seria posteriormente preservada de forma escrita. E se ele estava se referindo a alguma coisa que veio antes do povo, então ela já havia sido preservada, e sempre nesses contextos, o povo deveria voltar ao que Deus já tinha revelado anteriormente. E como eles voltavam para isso? Através daquilo que havia sido escrito. Uma tese de número 12. Deixa eu colocar na tela aqui de novo. Tese número 12. A tradição paulina foi compartilhada com e por outros apóstolos. Qual que é o ponto dele aqui, tá? Ele vai dizer o seguinte, lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo começa a 2 Tessalonicenses dizendo que quem estava escrevendo a carta era ele, Paulo, era Silas e era Timóteo. Então Paulo, segundo o Dave Armstrong aqui, ele teria dividido a autoridade com Silas e Timóteo, o que supostamente, né, segundo o Dave Armstrong aqui, tornaria fraca a ideia de que aquilo que ele falava era o que foi registrado. Mas seria uma tradição mais ampla. Mais ampla, tá? Então, que não necessariamente tudo que o apóstolo Paulo havia ensinado é o que havia sido registrado, porque a autoria estava sendo compartilhada. Né? Isso tudo está aqui no livrinho do Dave Armstrong. Isso é falso, né? Porque se a gente for pegar quem era Silas e quem era Timóteo, tá? Eles eram cargos ordinários da igreja? Eles eram presbíteros? Eles eram bispos? E a resposta é não. Eles eram cargos extraordinários da igreja, né? Que não existem mais. Timóteo era um evangelista, ou seja, ele falava nas igrejas em nome do apóstolo Paulo, e Silas era um profeta. Se vocês forem ler as páginas do Novo Testamento, Silas, ele era um profeta. Ou seja, ele ensinava também de forma infalível. Porque não existe profeta falível, ok? E não muda o fato de que existia um conjunto de doutrina só. Então não existia, tipo assim, ó, é a tradição de Tomé. E aí a tradição de Tomé é diferente da tradição de Paulo. Não. Por quê? O apóstolo Paulo, quando ele vai falar lá em 1 Coríntios, ele fala assim, ó, ele vai falando a respeito da doutrina da ressurreição, né? Mas ele vai mostrar a unidade apostólica lá em 1 Coríntios. Ele vai mostrar assim, ó, seja eu ou sejam eles, nós ensinamos a mesma coisa. Então, independente do apóstolo que vocês estão falando, nós ensinamos a mesma coisa. Por quê? Aí a gente tem que raciocinar da seguinte forma. O que era que os apóstolos ensinavam? Os apóstolos, eles podiam ensinar somente o que Jesus mandou. O que Jesus mandou os apóstolos ensinar? Aquilo que o próprio Jesus tinha ensinado para eles. Então, o que acontece, tá? Se os apóstolos eles tinham autoridade para ensinar somente o que Jesus tinha ensinado, e todos eles haviam aprendido com o mesmo Jesus, significa que existe só uma verdade a respeito de cada doutrina. Então só existe um ensinamento de Jesus a respeito de justificação. Só existe um ensinamento de Jesus a respeito de perdão. Só existe um ensinamento de Jesus a respeito de qualquer assunto que vocês queiram pensar. Só existe um ensinamento verdadeiro, ok? Não existe vários. Não é que Jesus ensinou uma coisa aqui para Tomé, depois ele ensinou uma outra coisa para o apóstolo Paulo, depois ele ensinou uma outra coisa para o apóstolo Pedro. Isso não existe. Então, independente, vamos supor que ali existia porque quando se chega em Tessalônica, ali, se a gente for ler o texto em Atos, é Silas e Paulo que chegam ali. Então, um profeta e um apóstolo que chegam ali. Então, os dois eram vistos como autoridades sobre a igreja de Tessalônica, no sentido de que os dois haviam transmitido o evangelho para eles, né? Embora a autoridade máxima ali seja o apóstolo Paulo, porque os apóstolos eles exerciam um governo sobre as igrejas, o que os profetas não exerciam. E a gente tem também um evangelista, que é a pessoa que andava nas igrejas em nome dos apóstolos. E a gente tem especificamente ali Timóteo, que andava em nome do apóstolo Paulo. Então, os três, eles ensinavam a mesma doutrina. Os três ensinavam a mesma doutrina que era ensinada pelo apóstolo Paulo, tá? Então, o apóstolo Paulo tinha a tarefa de ser o guardião da doutrina de Jesus, como um apóstolo. Mas os três ensinavam exatamente a mesma coisa. Então, sim, a doutrina paulina foi compartilhada com e por outros apóstolos. Percebem que o título do cara aqui não faz nem sentido, né?